Ju, obrigada pelo convite, né? É um prazer aí a gente poder colaborar com a tua audiência nessa questão aí de como inspirar, né? Como ser uma empresa que inspire talentos, né? Na verdade, a gente sempre ouve falar o inverso, né? O que o talento precisa, né? Para ser talento. E não o que as empresas precisam para atrair os talentos, né? Então, eu achei bem interessante o tema que você sugeriu. E vai ser um prazer aí contribuir com a tua audiência, com a minha, né? Vai ser muito legal. Sim, sim. É, porque o que acontece? É, é importante a gente ter essa ciência, porque aqui a gente lida com muitas questões de empresários. Então, o que, que a gente vê é as pessoas falando sobre os problemas que os funcionários causam, né? Assim, o que me trazem é que o funcionário não é bom, o funcionário não colaborou com isso, não colabora com aquilo, e que mesmo Uhum. trocando o funcionário várias vezes, mesmo assim, não se chega a um sucesso, né? Sim. Então, então Na verdade, você, a gente tem problema dos dois lados, né? sim, A gente tem problema por parte dos talentos e tem problema por questões da empresa, o que de fato ela quer para ela, né? Então, uma hora quando você consegue definir a sua estrutura, né, e isso acontece, o que acontece? As empresas elas se instituem, né, elas criam, têm os sócios, etc. Né, começa pequeno, vai crescendo, e ao longo desse crescimento, a grande maioria das empresas elas acabam perdendo um pouco o seu DNA, né, porque não tem geralmente uma pessoa que cuida de gestão de pessoas, que cuida desse, né, desse capital humano, e aí vai crescendo, todo mundo, eu brinco que todo mundo fala que sabe fazer recursos humanos, né? Sabe fazer gestão de pessoas. Então todo mundo se acha um pouco capaz de lidar com gente. A questão é que quando vai crescendo, você vai crescendo essa estrutura, você vai perdendo um pouco, vai perdendo a tua identidade, o que de fato você quer, você não consegue disseminar isso para toda a estrutura, né? E aí o que a gente vê nas empresas é elas perderem um pouco a sua missão, né? Não conseguirem deixar claro qual é o seu propósito, qual é o seu DNA. Então, eu sugeriria que a empresa comece a trabalhar a sua identidade corporativa antes de ir atrás do talento, né? Primeiro, o que é talento? Talento, assim como propósito, no meu entendimento, né, como eu vejo talento, é a pessoa utilizar das suas forças, das suas potencialidades, o seu melhor dentro da função que ela faz. Então, é o seu fazer, né? Quando você tem aquela habilidade, aquele ponto forte, aquela aptidão para determinada função, é lá que você tem que estar, né? E os talentos, hoje em dia, a gente está tendo, na verdade, um êxito do mercado corporativo. As pessoas estão fugindo das empresas, né? Tem gente... Nós estamos perdendo cérebros, talentos, assim, né, no Brasil, muita gente querendo se expatriar, muita gente empreendendo, muita gente querendo sair do país. Por quê? Porque o mundo corporativo ele não está dando essa condição para o talento exercer o seu talento de fato, né? Por falta de estrutura, por falta de processos, por falta de uma identidade, de um propósito claro, né? me Você ia me explica perguntar alguma coisa. identidade empresarial que precisa ter? O que que é essa identidade empresarial que antes a pessoa, antes de procurar o talento, precisa ter essa identidade empresarial, não é isso? Então, Isso, explica. corporativa, né? O que É, eu falo que eu costumo dizer que é aquele conjuntinho de missão, visão, valores que o administrador adora. Eu, como venho de administração, né? Então a gente começa um plano de negócio, um modelo de negócio por essa identidade, né? A missão é a minha identidade, quem eu sou, por que que eu existo, né? A visão é o que eu quero alcançar. Eu quero ser líder no mercado de coaches empresariais, né? Então eu tenho que ter um propósito, uma visão de onde eu quero chegar, que é o meu passaporte, eu costumo dizer. E os valores, né? Quais são os valores que você quer que são primordiais para as pessoas que vêm trabalhar com você? E aí, o que acontece? A maioria das empresas, elas fazem o site, elas colocam tudo é isso que isso eu ia no dizer. site, Eu ia dizer, exatamente. mas elas não Tinha lá. vivenciam.
Elas não vivem o que elas escrevem. Se você perguntar, tá, qual que é a sua visão, sua missão, seu valor, a pessoa não sabe te responder. Porque tá lá de uma forma institucional, mas ela não vive aquilo, né? Então, quando a gente faz um trabalho de cultura, a gente fala, não, qual é o valor que você quer colocar na tua parede, o seu manifesto? Você fala, gente, as pessoas precisam respirar isso aqui. Mas Aí valor você... na parede também eu já vejo. Tem muito hoje em dia, o que mais tem também é valor na parede. No Então, mas não adesivo. adianta só o valor na parede, no site, ele tem que ser vivido. Por É, exemplo, se eu tenho um caso com, né, se você é um líder e você tem lá na empresa o valor da justiça e você comete uma injustiça com a pessoa, aquele valor, bem, acabou, ele não existe. A pessoa vai saber que você não está fazendo, que você não está vivenciando. As empresas que são mais modernas, que são desse século, elas levam isso muito a sério. Tem reunião de valores. Então, se você infringe um valor, olha, você chama o seu gestor para uma reunião de feedback, você chama um comitê de ética para fazer para falar, olha, eu não me senti aqui, me senti injustiçado nesse ponto. E eles vão averiguar e vão atrás disso. Então, as empresas que realmente vivenciam, por que a gente chama, né, de fit cultural? É isso, é os valores da empresa condizendo com os valores das pessoas. Então, quando você tem, né, por isso que hoje a gente tem muitas empresas que abraçam bandeiras, que falam, não, quero me posicionar de tal forma. Por quê? Porque isso atrai. Só que não basta só você atrair o talento, você tem que engajar ele. E hoje em dia a gente não fala nem de reter mais, né? Porque você não retém ninguém, você engaja. E ele engajado, ele vai entregar mais, ele vai fazer pela sua empresa o que ele faria, aquela coisa de quero que vista a camisa, né? Então, o profissional engajado, ele vai além, ele entrega mais, ele é aquele talento que performa. O problema nas empresas hoje também é o que acontece? O cara é um talento. Aí ele começa a entrar em todas as áreas para ser o salvador da pátria, ele vira herói. Né? Então, vai arrumar isso aqui, arruma aquilo, ele começa a carregar o piano sozinho, e aí depois ele começa a estafar, ele começa a não dar conta. Aí ele fala, gente, não dá, porque uma andorinha não faz verão. Né? Então, o que é o talento hoje? É quando você tem uma cultura social dentro da empresa, onde o conjunto da obra, né, a interdependência entre as pessoas, faz com que virem um time. Porque senão é um grupo de pessoas trabalhando, não é um time. Né? Que nem quando a gente pega o futebol do Brasil, coloca lá um monte de talentos maravilhosos que andam sozinhos, não estão lá pela bandeira, sobre esse pelo conjunto. engajamento, né? Sobre esse engajamento, onde que o pessoal está errando quando, por exemplo, eles chegam aqui e falam assim pra gente, olha, é tudo por dinheiro, tudo é dinheiro. Então, eu treino funcionário, eu treino. Uhum, E esse funcionário, ele não dura 1 ano, 2 anos, e a concorrência leva esse funcionário uhum. porque por dinheiro. Assim, segundo, né, o que é me falado aqui, que é comentado, que seria por dinheiro. Eu entendo que não é só por dinheiro, né? Mas a gente não pode Não. dizer que não é, porque a gente não é a pessoa, a gente não sabe o que está se É, passando ali, né? temos que entender o que é esse tudo por dinheiro, né? Primeiro, assim, o dinheiro, o salário, que eu falo, o dinheiro no bolso, todo mundo gosta. Né? Só que ele não é o principal motivador para fazer com que ele fique na empresa. Não é, porque se ele for um cara que, a depender dos objetivos que ele tem de carreira, né? Se é uma empresa que, tudo bem, eu pago um salário, mas a proposta do trabalho não é interessante para ele não vai. É um conjunto, então tem a questão do salário, tem a questão dos benefícios, tem a questão dos desafios. Então, se é uma pessoa que gosta de desafio, ela não vai para um lugar onde ela não tem autonomia, Sim, concorda? Por quê? sim. Porque ela quer imprimir um ritmo dela, ela quer ter autonomia para fazer as coisas, então ela não vai para um lugar que é super rigoroso, com regras muito rígidas, porque ela não vai conseguir imprimir um ritmo. Então, assim, será que é só dinheiro?
né? Então, a remuneração é um ponto importante de se tocar, porque as empresas, elas não fazem um trabalho de gestão da remuneração. Não tem um orçamento específico para remuneração. Então, assim, qual que é o meu budget para eu remunerar a minha equipe? Como que eu vou lidar com isso, né? Como que eu estou frente ao mercado? Qual que é a minha equidade interna de salário e externa? Como eu estou frente aos meus concorrentes? Porque você perde para os seus concorrentes e você perde pessoas para os seus fornecedores, para os seus stakeholders ali, né? Então, Exata. quando você tem uma gestão de remuneração, você não está mais às cegas. Será que eu pago pouco? Será que eu pago bem? Será que eu estou no mercado? Será que eu não estou? Né? Então, você precisa ter começar com planos de cargos e salários, né? Para quê? Para você saber se tem equidade, se não tem. Aí, todo ano, eu falo assim, a empresa que ela faz gestão de remuneração, ela não espera o talento bater na porta e pedir aumento. Porque Isso o é talento, ele não vai pedir aumento, ele vai olhar o mercado, porque o mercado vem atrás dele. isso mesmo. O Mercado. mercado vem atrás dele. Entendeu? Vai ligar o headhunter, falar, olha, tem uma pessoa aqui, tem uma opção XYZ, ele vai olhar o conjunto e vai falar, bom, se eu não sou valorizado e reconhecido aqui dentro, eu vou olhar para fora. Primeiro que ele só vai olhar para fora, para o mercado, se ele não estiver contente com algumas coisas. Então, quando você estabelece uma cultura de feedback, de desempenho, com objetivos claros de onde você quer chegar, você faz com quê? Com que a pessoa consiga vislumbrar um futuro. Porque quando a pessoa não enxerga uma perspectiva de crescer dentro da sua organização, da sua empresa, ela vai embora. Porque as pessoas querem crescer. Tem gente que não. Estamos falando de talento, né? Qual que é o perfil do talento? O talento, ele quer Não, crescer, ele quer... na verdade, fazer assim algumas ponderações, porque assim, normalmente quando a gente contrata um talento, nem Uhum, sempre a pessoa tem assim um autoconhecimento muito grande sobre si, né? uhum, Porque para a pessoa entender todas as perspectivas que ela quer ter na vida, enfim, ela tem que ter uma bagagem de autoconhecimento grande, né? Então, assim, uhum, conforme, às vezes a pessoa foi contratada e ela vai ou não adquirindo um autoconhecimento ao longo da vida, né? Então, uhum. assim, como que funciona esse engajamento e como que a gente vai, que para o funcionário seria interessante porque eu entendo todos esses tópicos que é muito importante ter realmente essa visão, esse budget, Uhum. esse planejamento, né? Mas por Sim. um outro lado, esse planejamento tem um momento do planejamento que eu acho que tem um tópico que você não tem um controle, né? Na verdade, você não tem muito controle. Você tem o controle sobre o seu planejamento, sobre o que está se passando no mercado, Uhum. mas você não tem exatamente o controle das perspectivas, porque perspectiva a gente vai mudando as nossas perspectivas ao longo da vida também. E também quero Uhum. saber o seguinte, essa questão de trabalhar muito tempo na empresa, porque se isso é bom, se isso é... Porque assim, eu vejo que tem um lado muito bom, mas também tem um lado que talvez não seja tão bom. Uhum. E muitos empresários chegam aqui para a gente fazer contratos e colocar regras, e enfim, e colocam o que está acontecendo. Olha, tal funcionário, no começo ele era bom. E aí foi passando o tempo, ele ficou muito tempo na empresa e ele, Uhum. assim, vamos Se dizer assim, desmotivou. É, encostou. o E que que aí, do acontece? lado, Guarda aí que tem três perguntas. Tem é um três monte, perguntas que estão várias perguntas. interligadas. Então guarda Várias aí perguntas. e pergunta uma coisa de E o cada que vez. trabalha muito rápido, e que trabalha pouco também, eles treinam, trabalham pouco, é difícil chegar no meio termo, né? O que Explica pra acontece? gente. Quando você tem uma estrutura de gestão de pessoas, você costuma ter a questão do cargos e salários, você tem o plano de desenvolvimento e treinamento daquela pessoa. Então, se ela ainda não se reconhece como um talento, a partir do momento que você faz
um plano de desenvolvimento individual, a empresa fala para ela. A empresa fala, olha, nós gostamos do seu serviço, por isso, você entrega, tem qualidade, né, você é responsável, enfim, vai colocar todos os pontos que são positivos para aquela pessoa. Olha, esse ponto, falta tá a desejar. Então, assim, você ainda não tem o inglês, você ainda não tem um domínio, se eu precisar colocar você para cuidar de Latam, né, de América Latina, enfim, você vai colocar aí as questões que a empresa precisa e ele vai entender, né? Porque nós estamos, quando a gente fala de talento, ele já tem uma consciência de que ele tem experiência, ele sabe o que ele quer e ele tem um planejamento de carreira. Dificilmente você vai ver um talento que não tem essas coisas. Às Uhum. vezes você está num estágio que você ainda não despertou para o seu potencial. E aí é a empresa que tem que fazer isso. Porque se ela não fizer, alguém vai fazer. Ah, Eu como gestão de pessoas, eu bato o olho na pessoa e falo, meu, você é um potencial talento. Eu já falo para a pessoa. Porque eu já sei que ela é boa, ela discorre. Tarará, tarará, tarará. O líder, ele tem essa capacidade de identificar se a pessoa tem ou não, se ela é ou não um talento, né? A depender de como são as entregas, né? Como que a pessoa faz aquele serviço, qual que é o nível de comprometimento que ela tem, né? Qual que é o nível de confiança que você pode ter. A questão é que as empresas, por vezes, ou eles subutilizam o outro, ou seja, eu tenho muito cacique para pouco índio, e às vezes eu não dissemino esse poder de tomar decisões e tudo mais, porque eu estou preso numa hierarquia, né? Então hoje o que acontece? As empresas elas estão quebrando com essa hierarquia mais verticalizada e indo para um modelo mais horizontal. Para quê? Para que a gente consiga disseminar esse poder, para que as coisas sejam mais ágeis. E isso veio muito oriundo das startups. A startup está fazendo uma pressão, a transformação digital está fazendo outra pressão. Então, nós mudamos como consumidores. E uma vez que a gente muda como consumidor, as empresas também precisam entender que elas precisam mudar. Porque senão elas vão atrair pessoas que só querem um salário. sim. É, Aí aí, a na pessoa que só verdade, quer o salário, ela não vai te entregar, ela não vai fazer o que um talento faz, né? Então as empresas precisam se estruturar para receber, tem que saber o que, que eu preciso para o meu negócio. na realidade, a empresa tem que saber o que que ela precisa, saber o que ela vai perguntar para a E o que ela pessoa, quer, né? qual o resultado que ela quer atingir? Porque se eu quero atingir um XY resultado e eu não tenho pessoas para fazer com que a gente chegue lá, aí começa a ficar em desvantagem. Pô, eu invisto aqui e não estou vendo a contrapartida, né? A pessoa, por isso que às vezes Mas alguns empresários têm medo se de você é um investir. talento, entendi. Mas se você é um talento, você pode também fazer perguntas sobre a empresa, sobre o que a empresa tem a te oferecer, ou isso é arrogância? Claro que pode. Você pode A chegar em. partir, eu falo, você escolhe, hoje o talento ele escolhe, ele não é escolhido. Ele Sim, escolhe onde ele quer trabalhar, sim, porque ele sim. tem opções. O cara que tem um bom currículo, que tem uma boa formação, que tem experiência no mercado, ele pode escolher onde ele quer trabalhar. Ele abre a porta da onde ele quer. É Sim. diferente do cara que não tem tudo isso, que ainda está começando na carreira e tudo mais, e aí ele vai bater na porta. E a oportunidade que alguém enxergar, falar, às vezes eu vou pegar um júnior, mas eu vou ensinar. Aí a pessoa vem com todo o gás, tudo isso. Aí, a primeira questão é podado na hora de fazer alguma coisa, né? Não tem confiança, o líder não delega, a gestão não está preparada para aquela cabeça mais jovem. Aí você se depara com um problema. Então, tudo vai depender da estrutura que a empresa quer e aonde ela quer chegar. Para eu atrair talento, eu tenho que ter uma cultura que dê permissão para a pessoa falar. Senão, eu estou fazendo o quê? Aquele RH lá de trás que colocava regras e etc, etc, acabou. Ah, precisa ter regras políticas? Precisa. Não estou falando que não é importante. Só que precisa ter também autonomia de questionar um ambiente, uma cultura que te proporcione a troca. Por isso que hoje em dia a colaboração é uma das competências que o Fórum Econômico Mundial colocou como as competências do futuro do trabalho. Então, se a colaboração, se a liderança,
comunicação, tudo isso está como competência. Adaptabilidade. Então tem uma série de competências, são 10, né? Que tem aí do Fórum Econômico que ele colocou como as competências do futuro. E aí o profissional ele está se capacitando, mas a empresa está preparada para receber essa pessoa que questiona? Não, né? Porque questionar ninguém, não é todo mundo que gosta, né? Às vezes Então, até está mas preparada, mas não são todas as empresas realmente que estão preparadas para lidar com isso, né? então, as empresas que não estão preparadas, ela vai lidar com pessoas que também não estão preparadas. Isso é Você verdade. entendeu? Eles, né? Aí ela vai ter que lidar com isso, do cara que você paga, que por conta de 200, 300, 400 reais, ele vai embora. Por quê? Sim, Porque ele só está visando o salário. Aí que você fala, é tudo por dinheiro? Não, não é. A questão é qual é o talento que você tem. Se essa pessoa, possivelmente, ela não é um talento. Porque o talento é diferente, entendeu? A pessoa que está galgando, começando na carreira e tudo mais, que não tem uma visão de que ela é todo um potencial, ela acaba aceitando o que vem. E aí também fica aberta para aceitar. Ah, eu quero aumentar aqui 300 reais. Ou, ah, ali tem benefício, aqui não tem. E aí ela vai. Né? Sobre ficar ou não ficar muito tempo na empresa, vai depender do plano de carreira da pessoa. Na década de 90, o que acontecia? As empresas eram, né, muito mais modelos mais estatais, tinha toda aquela como é, formalidade, e ela fazia com que você ficasse na empresa muito tempo. Né? Então ela tinha uma série de coisas para te manter lá e era bonito você trabalhar na empresa muitos anos, né? Fala, nossa, aquela pessoa tem estabilidade, né? exatamente. O que acontece no decorrer do tempo é que não tem problema você ficar muito tempo na empresa, desde que você seja promovido. Né? Então, Entendi. se você está na empresa e você passa por várias áreas, ou você tem uma promoção, você entrou como estagiária, subiu para júnior, para pleno, para sênior, virou um associado, de repente, virou um sócio. Pô, o cara, não importa que tem 10 anos lá, o que importa é que ele cresceu nessa trajetória, Sim, ele se sim. desenvolveu, entendeu? Porque temos dois problemas, pro lado da empresa também. Às vezes a pessoa que não é um talento, ela fica na empresa porque ela não consegue outro emprego lá fora. E aí a empresa fica num dilema porque ela não investe, porque o cara não entrega. Né? Ela não investe com medo dele sair para o mercado. Só que também ela fica com um problema em casa, porque a pessoa fica lá, fica cara, ao longo do tempo ela vai ficando cara por conta de Isso. dissídios, né? E aí você não tem um orçamento para fazer rescisão e você fica com um problema na mão. Ah, não tenho dinheiro para mandar embora e essa pessoa também não sai porque ela não tem capacidade para sair e arranjar outro emprego para ganhar o que ela ganha lá. É exatamente isso que acontece, que existem as reclamações nesse sentido, de que, Uhum. assim, ah, olha, ele não trabalha bem, mas eu não vou mandar embora porque eu Aí não a tenho. pessoa não pede a conta porque não quer perder os 40%. Exatamente. E aí a empresa não manda embora porque ou não tem dinheiro para pagar ou não quer pagar, porque fala que acha que a pessoa não merece, né? Aí você fica com um problema, arrastando um problema. Então, acho que a legislação, né, a reforma trabalhista nesse sentido, ela veio ajudar. Porque hoje existe os acordos que dá para você fazer 80-20. Né? Então, assim, esses acordos são ideais para quando você tem esse tipo de coisa. Sim. Vamos fazer os acordos, vamos sentar, né? Você que é advogada deve saber melhor do que eu aí, tudo que a reforma Na trabalhista verdade, coloca. na verdade, todo problema, ele, quando você arrasta, ele fica numa situação cada vez pior. Então, Exatamente. a pior coisa que pode acontecer é alguém Uhum. arrastar algum problema. Então, assim, por É. pior que seja, tem que ser resolvido. Assim, não tem assim, Tudo ah, que você não cuida, cresce. exatamente. Tudo que Então, você assim, não ah, cuida, não tem cresce. Unha, cabelo, problema. tudo. É verdade. Porque, assim, muita gente fala pra mim, ah, não, eu não mandei ela embora porque eu não tenho orçamento. Por mais que a gente fale, olha, não, olha isso aí, veja Uhum. direitinho, isso aí vai dar problema. Então, assim, a pessoa realmente, exatamente o que você falou, ela não manda embora porque não tem o dinheiro, aspas, né? Porque entende que
vai sair muito caro para mandar embora. Uhum. E Uhum. fica ali com a funcionária que, de repente, não está rendendo mais Uhum. para a E o que é empresa. mais caro? O que é mais caro? Ficar com uma pessoa incompetente ou gastar o dinheiro e contratar um melhor? Porque o que Na acontece? verdade, Quando você tem pessoas, negócios hoje são feitos de pessoas. Se você tem pessoas que não exatamente. performam, isso É, reflete na sua entrega, isso reflete no seu cliente. Você está dando mais condição para o teu concorrente ganhar o market share que você tem. Aí é uma exato, questão de negócio. Como empresário, o que você quer fazer? Como exato. empresário, o que você quer fazer? Você quer ficar refém do funcionário? Né? Ou você quer criar pessoas, equipes de alta performance para performar e dar resultado para você? Aí é uma escolha. Essa escolha precisa ser feita lá atrás. Ah, mas eu sempre fui assim. Juliana, Cláudia, eu não sei fazer isso. Pô, tem um monte de gente competente para fazer. Vamos lá, a gente faz uma pesquisa de clima, faz um diagnóstico, entende o que está acontecendo, vê aonde está, faz um plano estratégico. Né? Precisa de estratégia, faz um plano. Ah, não tenho dinheiro para Hoje mandar tem que ter 10 diagnóstico. embora? Hã? Tudo tem que ter hoje diagnóstico, plano, senão não funciona. Exatamente, para você fazer a mudança, né? A questão de, para você fazer mudanças, precisa ter esse diagnóstico, um planejamento, para começar a resolver os problemas, priorizar o maior para o menor, né? E começar a determinar o que você vai fazer. Então, se o problema está com pessoas, o que eu posso fazer? Vale a pena desenvolver? Porque eu acredito na mudança. Eu acredito que tem muitas empresas que não investiram em desenvolvimento e treinamento e que é possível você resgatar algumas pessoas. Para isso, você precisa conversar, precisa entender, precisa ver se a pessoa quer. Ter uma conversa franca, dar feedback. Aí você vai entender, ó, esse aqui vale a pena você investir. Olha, esse aqui põe na lista. Aí na lista a gente vai fazer um plano orçamentário, financeiro, para saber, essa pessoa, não dá para mandar 10 embora no mesmo ano? Dá para mandar um? Teu caixa, teu fluxo de caixa aguenta um? Aguenta. Então vamos fazer um. O ano que vem, em 10 anos você resolveu esse problema. Se você tiver condição de fazer um por ano. A questão é fazer. Porque se não mudar, vai estar sempre com problema. Com Não, pessoas que não atendem. tem que dar o start, né? Não tem como, tem que. Exatamente. E a questão de cultura hoje é muito importante para você não só atrair talentos, mas para você mantê-los, entendeu? Então, assim, tem que ter uma competência de gestão de remuneração? Precisa. Precisa ter uma cultura de reconhecimento? Precisa. Né? Precisa saber que a pessoa criar uma perspectiva para ele, às vezes não é de cargo, tá? Às vezes é de complexidade de atuação, da meta, da meritocracia. Pô, faz um plano, faz um bônus para a empresa, né? Você pode complementar com benefícios. Às vezes, puxa, não tem um caixa para uma remuneração alta, mas dá benefícios. Hoje as pessoas querem qualidade de vida. É Qualidade de verdade, vida. Então, é se a verdade. empresa investe em bem-estar, sabe? O que é bem-estar? Essa coisa do dress code que a gente tinha no passado, que você tinha que estar na gravata. Eu sei, claro, tem algumas empresas que ainda são mais formais, agora tem outros que estão flexibilizando, né? Então, assim, essa questão do home office, flexibilização dos horários, estabelecer um home office, uma cultura de confiança. Então, tudo isso vai fazendo com que a pessoa fale, pô, aqui é legal, é um lugar legal para se trabalhar, né? Pega o Great Mas, Place to Cláudia, Work. não, eu posso, só um minuto, eu vou levantar a mão aqui. Não, pela Me ordem, para porque eu vou que vou, hein? aqui, ó. Não, peraí, eu preciso. Essa questão do home office, eu não sei mais se essa questão do home office é um benefício de bem-estar ou não, porque assim, o que a gente vê também é que o pessoal está trabalhando muito também Tá, no home, então assim, tá. assim, A as questão pessoas assim, horário deixa eu de pontuar essa almoço, questão de home office. Deixa eu pontuar essa questão de home office. isso, Quando quanto entramos na pandemia, as empresas foram obrigadas a colocar todo mundo em casa. sim. Sem planejamento, sem estrutura, sem nada. Tipo, olha, né, teve gente que não tinha computador, não tinha notebook nem para comprar. Eu vivenciei isso em algumas empresas que eu trabalhei, que eu presto Não, não consultoria. tinha.
tinham. Tem gente que recebeu notebook depois de 2 meses, 3 meses, que tiveram que Não tinha comprar. para comprar, não tinha para Era comprar, não tinha para alugar, foi uma loucura. Então, o que isso. acontece? As empresas, por conta disso, colocaram todo mundo em casa, só que não estruturaram. Porque quando você fala, existe uma questão que é teletrabalho, eu sou contratado nessa questão de teletrabalho, que aí a lei fala o que é teletrabalho, e aí tem uma série Uhum. de recomendações em relação a essa lei, e tem home office. Home office não é para você trabalhar 100% na sua casa, porque 100% na sua casa é teletrabalho. Então vamos separar as coisas, entendeu? O home office Uhum. ele tem que ser um benefício onde o colaborador escolhe, ele escolhe que dia que ele quer trabalhar em casa. Aí eu posso ter um dia, 2 dias na semana, posso fazer uma coisa híbrida. Olha, eu quero 2 vezes por semana, eu quero ter o direito de. Não quero dizer que eu vou ter que ficar a semana inteira na minha casa. Toda semana, 2 dias. Não quer dizer isso. Eu posso, né? Eu sou elegível para fazer isso, porém, eu tenho que ter algumas coisas. Ah, aí tem que ter a política. Né? O que determina essa política desse home office? Primeiro, a questão dele escolher, porque aí também você tira um pouco o ônus da empresa em relação a isso. Né? Ele escolhe. Segundo, ele tem que provar que ele tem um home office, assim, que nem eu. Tenho cadeira, tenho uma cadeira que é ergonômica, tenho uma mesa na altura certa, tenho condições de trabalhar em home office. Eu preciso É. comprovar isso para a empresa. Né? Então, aí tem que ter algumas regrinhas. Horário. Né? A empresa tem que manter o VR. Por que tem que manter o VR? Porque a pessoa precisa comer, nem sempre ela tem condições de fazer, porque se você quer que ela fique 1 hora só no almoço, ela não vai conseguir parar para fazer o almoço. Então, a empresa tem que manter o Sim. VR para ela. Então tem que ter algumas regras, né? Aí a política ela é muito bem-vinda para que vamos entender as regras do jogo. Ah, vai ter ponto, não vai ter ponto? Depende, aí vai depender do tamanho da tua empresa, da estrutura. Tem gente que colocou ponto virtual, ponto digital. E não quero que faça hora extra. Tem empresas que não quero, está proibido fazer hora extra, a não ser com autorização. Agora, o que tem é falta de disciplina das pessoas, que fala assim, eu tenho uma carga horária de 8 horas, então eu entro às 10, vou dormir até mais tarde, entro às 10 e trabalho até meia-noite. Aí a pessoa começa a ficar estafada, começa a não parar para o almoço, começa a fazer né, de forma muito liberal, ela acaba se prejudicando. E Esse outra coisa, hein? ponto que você tocou que é muito importante, porque tem muita gente que fala para mim assim, não, mas eu estou fazendo uma vista grossa, essas são as palavras exatas que eu estou fazendo uma vista grossa, porque ele é bom, sabe? Então eu deixo ele trabalhar a hora que ele quiser, assim, porque eu também não quero problema. Porque, na realidade, quando você vai trabalhar com as pessoas, sempre a gente vai ter não é um problema, mas vai surgir certos questionamentos, né? Então, a gente está Uhum, fazendo um contrato, ou está fazendo um acordo, ou está estabelecendo algumas regras de convívio, ou regras de como que vai ser aqui o trabalho, o jogo, enfim, como é que a gente vai se comportar, existem os uhum. questionamentos e as pessoas normalmente não gostam de ser. Então, às vezes a pessoa fala, não, olha, eu não trabalho no período da manhã, mas eu trabalho até meia-noite. Já falaram, então deixa ele trabalhar até meia-noite. Eu acho que isso não é Você assim muito sabe o saudável. quanto... Mas, Ju, não sei se você sabe, aumentou agora em 2020, não sei quantos por cento, acho que foi 70%, pessoas em home office com ações trabalhistas. Porque Por quê? Pela realmente, falta da política. Porque aí a exatamente. pessoa começa a entrar em burnout, em estresse, né? Depressão, ansiedade, síndrome do pânico, tudo apareceu nessa doença, né? Nessa pandemia, as doenças mentais vieram com tudo. Pessoas se afastando, né? Por quê? Porque não tiveram a sabedoria, a empresa também deixou, como não entrou tudo sem preparo, sem se Sim. organizar, sem planejamento, e também para a empresa foi cômodo, porque não preciso cuidar disso agora.
Só que aí as empresas estão voltando. Ah, você vai continuar assim? Porque enquanto tem a pandemia, você ainda pode ter condições de ir na justiça lá, você conseguir ainda se livrar de um passivo. Agora, uma hora que retomou, uma hora que você coloca política, que você coloca a regra, fazer vista grossa é assumir o risco. Aí eu pergunto para esse empresário, você quer assumir esse risco? Se você quiser, tá tudo bem. Você quer que a pessoa cumpra só a carga horária dela? Tá tudo bem. Agora, você tem que colocar até um limite, porque a gente tem limite pela nossa legislação CLT, que eu não posso exceder 2 horas de hora extra. Então, Sim. assim, se você não tomar alguns cuidados, você vai ficar refém das suas vistas grossas. Aí você vai pagar a conta lá na frente, porque não existe almoço grátis. Uma hora alguém paga a conta, Não, né? isso é uma coisa que a gente sempre fala aqui. Não tem almoço grátis mesmo, de verdade, né? É impressionante. Não tem. Não Uma hora você tem. paga a conta. Então é muito Exatamente. importante que a pessoa estabeleça o que ela quer, qual é o risco que ela quer correr, até onde ela quer ir, né? Para aí você faz gestão. Do contrário, você não faz gestão. Aí você fica rendido ao acaso, né? Então, assim, para as empresas que realmente, né, voltando para o tema, porque esse assunto home office dá outra live. Nossa, total, porque as pessoas, assim, é complicado chegar no meio termo, né? Enfim, e Uhum. Não, é possível. Eu pessoas. acredito assim, é melhor ter uma regra ruim do que não ter nenhuma, né? Porque aí vira aquela loucura. Porque se você coloca uma regra para cada pessoa, aí você tá perdido. Porque cada pessoa quer uma coisa, cada pessoa tem uma necessidade. Aí você tem que entender até onde a empresa está disposta a flexibilizar. Não, E mas o aí Cláudio, eu você tem posso que conhecer. protestar? Não, mas eu quero protestar. Eu quero protestar essa regra ruim, porque é o seguinte. É melhor ter uma regra ruim. Então, regra ruim é muito complicado também, porque regra ruim, nenhuma regra, fica tudo tão confuso. Não, eu concordo. Eu tô falando assim, Porque assim, sabe qual é o brincando, problema né? da regra ruim? Ninguém cumpre a regra ruim, porque a regra, ela é boa quando as pessoas seguem a regra. Quando as pessoas não cumprem, as pessoas não querem. Isso que eu queria Não, te mas às vezes ela é perguntar. ruim, mas as pessoas cumprem. Só que ninguém tá feliz cumprindo aquela regra. Ninguém tá feliz da maior BO, porque assim, os É bastidores verdade, concordo. Não, é bom assim, regra é boa quando os bastidores também são bons. Então, a gente tem Exato. que. Qual que é a questão aqui que a gente sofre aqui no jurídico? É assim, a regra e os bastidores tem que ter alinhamento entre as regras, entre o papel que está Uhum, escrito no contrato, enfim, nas regras, e também tem uhum, que ter alinhamento com os bastidores. Então, assim, se eu estou cumprindo a regra, mas nos bastidores eu estou triste, eu estou arrumando a maior confusão, não está uhum. bem para mim, eu estou infeliz. Então, isso não é bacana. Claro, É, claro. Na verdade, eu- assim, felicidade é um ponto muito importante para as empresas que querem ter talentos, né? Você fala em felicidade, em menos regras, porque quando você tem um ambiente de confiança, você não precisa de regra, entendeu? eu A entendi, questão é mas como a gente estabelece e conquista, porque isso é isso conquista. é verdade, é conquista. É É, conquista. Ah, um ambiente que já foi, sabe, uma coisa é a ruptura. Ah, eu tenho um problema, agora eu quero confiar em todo mundo. É um processo, né? Cultura é processo. E a cultura come estratégia no café da manhã, é como já verdade. dizia Peter Drucker, né? Então, assim, eu até tenho um livro para indicar para quem quer fazer algumas mudanças, O Poder das Pequenas Mudanças. Esse livro é bem legal, da Margaret Heffernan, tem um TED também sobre isso, e ela começa a falar como que você pode estabelecer uma cultura de confiança, para você estabelecer um capital social, para você ter pessoas felizes, engajadas e que produzem de verdade. Então, assim, tem cases aqui reais, que não é que eu estou falando aqui de, porque eu levanto essa bandeira, não, cases reais de que é possível. A questão é, o empresário está disposto a fazer essa mudança? Ele está disposto a dividir poder? Ele está disposto a dar autonomia? Ele está disposto a ter uma gestão que realmente decide?
Nossa, você está colocando todo mundo na parede. Porque para ele estar disposto a tudo isso, ele tem que ser outra pessoa, ele tem que mudar todas as bases e as estruturas internas que ele tem hoje. Ele tem que Sim, precisa mudar transformar. processo, precisa mudar cultura. Por isso que tem que entrar com uma ação de change management mesmo, né? É Você quer verdade. mudar? Você quer mudar? Qual é a mudança que você aguenta? Ah, Cláudia, eu gosto, eu dá para eu ser aqui. Então tá, então vamos paulatinamente. Ninguém vai mudar 360 do dia para a noite. É um processo, mas às vezes a pessoa tem esse anseio. Ah, eu queria mandar todo mundo embora e começar tudo de novo. Quantas vezes eu já ouvi isso? É verdade. A questão é, vai mandar todo mundo embora, mas e você mudou? Porque a escada se lava de cima para baixo. Isso é verdade, porque o problema é, às vezes, está muito no empresário, né? No que o empresário fala. Então, quando ele No fala que para ele mim, acredita, nas crenças dele, né? No que ele tem de desejos. Então, porque assim, na hora que é ele me muito fala, mais profundo. na hora que ele me fala que ele vai fechar os olhos, que é para que ele está Não administrando, sofrer. aí não tem o que fazer, né? Não tem muito, você só fica ali tentando costurar alguma coisinha, mas não tem muito o que Mas fazer. uma hora vai romper, né? Porque é aquela coisa do elástico, sabe? Tem aquela questão do elástico, que até onde você vai, né? E se você não cuidar, você rompe esse elástico. Aí dá em demissão, aí dá em causa trabalhista, aí dá em uma série de coisas que não são boas para ninguém, porque ninguém ganha. Eu falo, ganha-ganha é sempre o melhor negócio. Então, se você tem gestão de pessoas, se você tem líder, se você consegue colocar um processo, não dá para ser o 100%, né? Às vezes o ótimo é inimigo do bom. Então vamos colocar o bom, vamos fazer o que é factível, o que a gente consegue. Vai fazendo uma mudança paulatina, né? Porque às vezes mudar radical, a pessoa não aguenta, ela não banca. Não é que ela não aguenta, ela não banca a Não banca mudança. mesmo, exatamente, porque para você mudar, você precisa bancar a sua É, mudança. não é só querer, É não é só exatamente, querer, você né? precisa Tem um monte de gente que quer tudo, mas não consegue bancar ali. O que eu vou bancar? O que eu estou disposto a fazer? Né? Onde eu posso, até onde eu posso, onde eu vou ganhar, onde eu vou perder, sempre tem perdas e ganhos. Sempre tem perdas e ganhos. Eu gosto até de fazer essa ferramenta do coach, às vezes, em alguns processos executivos, para a pessoa enxergar bem. Olha, às vezes você precisa perder aqui para ganhar aqui. Só que não é uma perda se você for colocar na balança, entendeu? sim. Então, tem formas de se fazer, tem formas. O que deixa a gente feliz é isso, né? Eu realmente acredito na mudança, sou uma agente de mudança, onde eu entro, eu transformo, né? Dentro do quê? Dentro da condição da pessoa. Não adianta eu chegar a querer imprimir a minha verdade, a minha forma de ver, né? O que tem na teoria, o que tem de cases, a gente vai entender o contexto. Qual que é o contexto? É o quanto você está disposto a ter, eu quero talento. Tá bom, mas para ter talento você precisa ter uma estrutura diferente. Você precisa ter processo, você precisa ter transparência, você precisa ter KPI, você precisa, né, dar condição para a pessoa trabalhar. Porque às vezes é isso, eu já conheci muita empresa boa que tem talentos maravilhosos, pessoas com high potential mesmo, mas não aguenta. Por quê? Porque ela começa a assumir um monte de coisa, assume, daqui a pouco ela não consegue dar conta das coisas. Porque fica todo mundo jogando as coisas para cima dessa pessoa. Entendeu? Porque virou salvador da pátria. Às vezes entra uma pessoa muito boa na organização, o líder, o chefe, o dono enxerga, o sócio enxerga, e fala, não, envolve ela. Daqui a pouco você é envolvido em tudo, e aí você não dá conta, nem de fazer do que para que você foi contratado, entendeu? Ou você dá conta, mas como que isso vai impactar a sua vida pessoal? Mas Aí quando você não tem o equilíbrio. Mas quando você é um salvador da pátria, você está em desequilíbrio, né? Com Porque você certeza. tá fazendo, tá carregando muita gente, né? É, você pode até ser, mas durante sabe, um projeto, uma coisa que tem começo, meio e fim. Não é de eterno, porque a tendência é romper esse elástico. A pessoa vai embora. E não vai embora por conta de dinheiro, vai embora por saúde. Vai embora porque quer equilíbrio na vida. E hoje as pessoas, mais do que nunca, elas querem equilíbrio. Elas buscam essa questão do pessoal e o profissional estar mais equilibrado. Eu quero, né, as pessoas hoje, eu não quero, eu canso de fazer entrevista em processo de recrutamento e seleção, que a pessoa fala, ela nem pergunta, eu gostaria de marcar uma entrevista, mas onde é o lugar?
Ah, não, muito longe da minha casa, obrigada. Ela nem vem. Aí você fala, nossa, mas nós estamos numa crise. E a pessoa não vem para a entrevista porque tem que pegar, é na Zona Sul e o negócio é no centro. Uhum. Sabe? E por quê? Porque as pessoas estão valorizando isso. Mudou? Mudou. Antigamente, não. Na minha época né, quando eu comecei a trabalhar aos meus 14 anos, ah, onde que é? Nossa, eu morava em Guarulhos, trabalhava na Paulista. Né? Então, eu fazia, atravessava a cidade. Ah, perdia 4 horas do meu dia, 2 horas para ir, 2 horas para voltar? Perdia, mas eu precisava trabalhar. Então, assim, tudo é também do que você precisa. Tem gente que tem a condição de falar, não, não quero, porque tem o marido que banca, tem a família que banca, mas tem gente que não tem quem banque, né? Então aí precisa cuidar um pouquinho. Nós estamos quase terminando a nossa live, tem pouco tempo, eu acho, hein? Já tá. Deixa eu te fazer uma pergunta sobre o equilíbrio, né? Pergunte. Porque assim, eu vejo aqui os dois lados. Então, assim, de um lado, eu tenho um empresário que me fala que ele se sente muito mal com toda a situação, que ele tem um lado assim que ele não se sente, que ele sente que ele entrega mais do que recebe. Então, essa é a questão. Uhum, Ele entrega mais do que recebe, né? E o uhum. funcionário também acha isso, que entrega mais do que recebe. Então, assim, muitos me falam assim, olha, eu recebi agora nesse, assim, de um lado o empresário fala que que paga treinamento, que tem se esforçado, que muitas vezes deixou o funcionário ter alguns benefícios extras, enfim, que ele tem uma situação que ele abraça o funcionário, né? E que o Uhum, funcionário que a recíproca não é verdadeira, né? E o uhum. funcionário também, por outro lado, se sente, assim, se sente assim, olha, que está entregando mais e não está recebendo ou não está sendo valorizado da forma que deveria estar sendo. Eu acho que no final das contas, os dois, tanto empregador quanto empregado, os dois se sentem sugados. Eu acho que esse é o ponto, assim, os dois se sentem. Uhum. Então, assim, eu não vejo equilíbrio nessa relação. Então, por mais que a Para gente. mim isso, para mim isso é falta de alinhamento. Exatamente, Né? Para exatamente. mim isso é falta de alinhamento. Uma hora que eu tenho uma descrição do seu cargo e eu coloco o que eu quero de você, qual a sua responsabilidade, quais são as suas alçadas, né? E você conversa, faz uma reunião de feedback. Olha, fulano, o que falta nas pessoas é coragem de ter conversas francas. E verdade, verdade. Porque coragem ninguém tem, né? Ou quase ninguém tem, são poucos que têm, de verdade É. mesmo, a coragem. Sabe, coragem de falar, olha, estou achando isso. A minha expectativa com você é essa e essa. Dá um feedback, né, com uma comunicação não violenta, né, um feedback verdadeiro, empático, né. Quando tem verdade, as pessoas se conectam com verdade. O que não dá é para um ficar, ai, porque não sei o quê, porque aí são duas pessoas em condição de vítima. Porque você, como mediadora, você sabe, se você causou o problema, você é a pessoa que vai resolver esse problema. Né? Quem causa o problema tem a capacidade de resolvê-lo. Então, vamos lá, vamos sentar. Gente, vamos entender um pouquinho, porque a empresa está tendo isso, está te concedendo isso. O que você está trazendo de retorno? Qual que é a tua entrega? A tua entrega para mim está quem aqui. Fatos e dados. Quanto a Mas, fatos e dados, não tem mas argumentos. então, mas o problema de ser franco é que, assim, nem o empregador às vezes tem essa postura de uma forma franca e corajosa, mas o empregado também tem uma dificuldade em ser franco, né? Então, assim, Sim, essa sim. dificuldade, Até porque ele pelo medo de retaliação, né? Porque sim, sim, existe a retaliação também. exatamente, porque ele acha que Aí, se ele for novamente, a cultura. 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 Comece a estabelecer uma cultura de feedback. Sim, sim. Entendeu? Mas só uma vez por ano. Não adianta uma vez por ano. Tem que ser, no mínimo, trimestral. No mínimo, trimestral. Agora, se você tem liderança efetiva, que vai lá, que vai fazendo essa costura que você falou, né? Que vai costurando, vai mostrando, vai conseguindo identificar, mostrar os pontos, porque a pessoa também reconhece quando ela falha. A questão é fatos e dados, aonde e quando dê exemplos efetivos, para não ficar para o pessoal. Porque senão todo mundo leva para o lado pessoal. Ah, porque não gosta de mim. Ah, porque estão me perseguindo. Ah, porque, entendeu?
Então, assim, vai dar um feedback, faz o sanduíche, né? Coisa boa, fala o que você precisa falar, fecha com coisa boa, entendeu? Aquele feedback do sanduíche, que é bem famoso aí por aí. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Tem outras formas melhores? Tem. Mas só para dar um exemplo aqui rápido aqui na live. Para quê? Para ter essa conversa franca, começar a implantar essa cultura de feedback, de reconhecimento. Pô, a pessoa fez uma coisa bacana, reconhece na hora. Agora, quando você tem uma cultura e valores de justiça dentro, né, aquele valor, eu começaria novamente pelo começo da live. Vamos falar de identidade corporativa, vamos falar de valor. Faz o seu manifesto lá, unindo as três coisas, colocando de verdade o que é importante, e aí começa a fazer de verdade. Olha, infringimos o valor aqui do respeito. Bom, vamos sentar para conversar sobre isso? Me sentir desrespeitada nessa condição, assim, 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 e vai criando, porque só muda começando. Né? E cultura é isso, é trabalho de formiguinha, é conquista, tem que ter muito. Eu falo, gente, fazer gestão de pessoas, seja para talento ou não, dá trabalho. Aí a pergunta que eu faço para o empresário que está assistindo, para o líder que está assistindo você tem na sua agenda horário para falar com as suas pessoas? Para fazer gestão de pessoas? Porque é isso que o talento quer. Ele quer saber como ele É está, verdade. como ele não está, para onde ele vai. Ele não quer se sentir subutilizado e se sentir um número. As pessoas não querem se sentir números. Elas querem saber que a empresa se importa com elas de verdade. Porque não adianta você só dar no dinheiro, nisso, naquilo, e não olha na cara e não fala bom dia para a pessoa quando chega. É verdade. Entendeu? Isso é Distrata verdade. as pessoas. Eu vejo gente aí com empresas assim, com uma série de problemas, que não tem coragem de olhar no olho, não tem coragem de falar bom dia, não tem coragem de a pessoa tá ruim e pegar um telefone e ligar. Você está no hospital, tá tudo bem com você? Se importar de verdade. No fundo, é isso que as pessoas querem. Eu lembro que eu trabalhava com RH, vou dar um exemplo. E aí teve uma pessoa que foi hospitalizada. Eu era RH, hein? Para mim ainda era a minha obrigação. E eu liguei para o hospital, a pessoa estava internada, para saber como ela estava. Ela falou, Cláudia, em tantos anos de empresa, nunca um RH me ligou para saber como eu estava. Só queria o atestado. Então, cuidado, sabe, com a regra demais, com a burocratização demais. A gente está lidando com gente. Então, se importe de verdade com as pessoas. E isso virou minha amiga. Assim, eu saí da empresa, até hoje a gente tem contato. É uma pessoa que ela falou, nossa, nunca ninguém se importou comigo nem nessa empresa como você. Um telefonema que eu dei. Uma coisa que para mim não fazia mais do que a minha obrigação. Você sabe que esse é um ponto muito interessante, porque quando a gente pede para o empregador ligar, ou às vezes não é o empregador que liga, às vezes é um outro funcionário do empregador, que a gente Uhum, fala, olha, você mandou uma mensagem, você perguntou, você tentou verificar o que estava acontecendo, as uhum. pessoas perguntam assim para mim, mas o que eu vou falar? Eu acho que elas não sabem nem o que elas vão falar, assim, o que eu vou falar? Qual é o texto que eu tenho que escrever aqui E para a mandar? empatia? Já fala É, da empatia. Fala o que você gostaria de ouvir se você estivesse nessa condição. O que você gostaria de ouvir? Empatia, gente. Se coloca no lugar do outro. Tenha a humildade de se colocar no lugar do outro. Né? Não importa qual é a condição que você tem, se você é dono, se é empresário, se é milionário, se é bilionário, se é líder, o que importa? É gente, tudo é gente. E é isso que não entra na cabeça das pessoas. As pessoas acabam deixando o poder tomar de uma forma, ou, não, eu preciso manter a distância. Tá bom, você vai manter a distância? Você acha que alguém vai vestir a camisa por alguém que não se importa? Por alguém que mantém a distância? isso é Não verdade, há. porque sempre falam para mim isso, eu vou manter a distância porque eu sou chefe, e o chefe não pode o chefe não pode nem cruzar com o funcionário. O chefe é chefe, funcionário é funcionário. Aonde? Várias Quem vezes, falou? Quem várias vezes falou? falaram isso. Tudo depende da sua postura. É Você verdade. pode sim tomar cafezinho. Você pode sim convidar a pessoa para almoçar. Sim, Pode sim ir num happy hour. Tem empresas que estão fazendo happy hour nas empresas. claro. Então,
Então, Claro. assim, dá para ter, só que você que tem que manter a sua postura. Não adianta você sair no happy hour e ficar dando em cima da menina bonitinha, né? Para depois chegar no dia seguinte, o que eu fiz agora? Nossa, bebi demais. Então, você que tem que saber como se comportar num evento, né, um evento de negócio. Você pode manter uma conexão com a pessoa sem ser, não é para ser best friend, levar para casa, né? Fazer almoço em casa, não é isso. Existe sim um distanciamento, mas um distanciamento, né, social. Mas você pode se interessar para a pessoa, se importar de verdade com ela. Tudo vai Sim. depender da disposição, entendeu? Da disponibilidade e de quebrar essas crenças, porque isso é coisa do passado, gente. Total. Século XXI não dá mais para você fazer gestão como você fazia no século XIX e XX, não dá mais. Porque as pessoas hoje elas estão conectadas. Você, eu quero manter distanciamento e pede o WhatsApp? Tem toda a rede social, em todos os lugares. Você clica em tudo quanto é lugar. Você encontra a pessoa direto no celular. Não Não tem é? Então, isso. vocês estão conectados. O que vai diferenciar é a sua conduta, a sua postura, a sua ética. Com ética, com ética, você pode tudo. Concorda, Ju? Eu Você que concordo. é do Eu tema. concordo, só que assim, eu concordo. Só que eu acho que é uma coisa Acho que bem nós vamos cair, hein? Não sei se complexa, vamos. vamos cair. É bem complexo, porque para você ter todo esse know-how que precisa, você precisa ser the walk, the talk, né? Então você precisa antes ter aquela questão toda emocional. Então você Exato. precisa ter um desenvolvimento emocional muito grande para você tem que saber muito bem lidar com você primeiro, para depois você lidar com o outro, né? Hum. Então, esse é um ponto de. É um Precisa ponto querer, é, isso é um de ponto de verdade. trabalho, né? Assim, um trabalho que precisa ocorrer, né? Mas assim, não é difícil quando se quer de verdade, É entendeu? O verdade, processo de mudança, eu falo, todo mundo quer mudar, ninguém gosta de ser mudado. é Então, verdade. quando alguém me pede para fazer processos de mudança, eu falo o quanto você está disposto. Vamos, né? Eu começo a mostrar o mapa, faço o diagnóstico, falo, olha, isso aqui são essas possibilidades, você vai enfrentar isso, 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 como que você lidar? Aí você faz um plano, tudo com um plano é factível, é possível de se fazer, porque senão não tem mudança. Se você ficar lá atrás, você vai morrer, porque existe o oceano azul e o oceano vermelho. As empresas hoje que querem se manter, né, rentáveis, competitivas no mercado, elas precisam virar, entender esse jogo. E o jogo mudou. Não é mais eu mando e você obedece. Isso é coisa do passado. Sabe, essa coisa da independência ou morte fez parte lá do século passado. Agora é interdependência. Eu preciso de você, você precisa de mim, nós estamos conectados, é uma engrenagem. E é assim que as coisas, que os negócios vão se dar. Do contrário, vão morrer na praia, porque vai vir uma pessoa, um concorrente, uma startup, e vai abocanhar o mercado daquela pessoa. Por quê? Porque ela não se adequou, ela não se. Hoje a pressão é diferente, entendeu, Ju? O Entendi. negócio do passado, ele tinha um produto, tinha um serviço e ele oferecia para a pessoa, né, para o mercado e tudo mais, ele gerava a demanda. E as pessoas geravam até a necessidade, criavam coisas que nem existiam. Hoje é completamente diferente. Hoje a pressão é de fora para dentro. Por isso que a gente fala de employee experience, né, que é a experiência do colaborador. A gente fala de customer experience, que é a experiência do consumidor. De UX, né, user experience, que a gente está falando da experiência do usuário. Que eu, você, todo mundo quer ter uma boa experiência. Nós estamos na era da experiência. Então, as empresas precisam falar como que a pessoa se sente em trabalhar aqui. Como eu me sentiria? Veja, qual é a experiência que você proporciona para essa pessoa dentro da tua organização? Sim, Qual é a experiência que você dá para o seu cliente quando ele entra em contato e você tem um funcionário mal resolvido ou infeliz lá dentro? Ou indo lá só por conta de um salário? Com certeza ele não vai dar uma boa experiência para o cliente, ele vai atender mal. A gente tem problemas de atendimento de cliente enormes. E de quem faz? Quem faz a empresa? Quem faz a empresa são as pessoas. Enquanto a exato. gente não entender que é pessoas para pessoas, não tem mais B2B, B2C, é human to human.
Entendeu? É homem humano com humano. Quando as pessoas não entenderem isso, vão bater cabeça, vão gastar dinheiro, vão criar passivo. Porque as empresas, elas se diferenciam pelas pessoas. Se você ligar e você for bem atendido em um lugar, você vai voltar. Não importa o ponto de contato que você tem com a empresa, do mais alto nível, né, do alto executivo, do PAP, que eu falo, do presidente ao porteiro. Aonde você tocar ponto de contato, omnichannel com as pessoas, é a experiência que você vai proporcionar para o seu cliente. Cliente feliz, dinheiro entrando, funcionário feliz, cliente feliz. Por que as empresas hoje estão investindo em diversidade? Porque eles querem ter representatividade dentro do negócio dele para entender o consumidor. O consumidor que estão aí nas minorias. Claro. Ah, são porque eles são bonzinhos? Não. São porque eles estão preocupados? Será? Será que é só marketing? Não, porque eles sabem que se não fizer isso, vão estar fora do jogo. Sim. O jogo dos negócios é completamente diferente. E se você não se adequar, se esse empresário não se adequar, entender o que a pessoa que tem de entrega, talento, performance, que traz resultado, não é a pessoa que aperta botão. Ah, eu tô apertando o botão, nem sei o que eu tô fazendo. Isso tá cheio. Você quer a gente que aperta botão ou você quer a gente que pensa? Aí você precisa decidir que lado que você quer ficar, do oceano azul ou do oceano vermelho. Então, assim, é uma provocação que eu tô fazendo aqui, para as empresas pensarem, porque precisa haver essa mudança. Grandes empresas, como o Votorantim, como o Gerdau, já perceberam que as startups estão abocanhando market share. Por quê? Porque são ágeis, rápidas, propósito, pessoas a fim de trabalhar lá, conectadas, integradas, interconexão, cultura. Estão trabalhando isso, estão trabalhando fit cultural, estão investindo em pessoas, estão investindo em RH. RH não é mais aquela, passa lá no RH. Acabou isso. Resolve lá no RH, não é? Acabou isso aí, gente. Todo mundo faz RH. Mas dentro do quê? Dentro de processos, de política, de procedimento, de coisas que vão dar estrutura para essa empresa crescer. Deixa eu só te fazer uma última pergunta. Será que dá tempo nessa live antes do Olha, Instagram? eu acho que dá. Porque já está em 18h25 e não caiu ainda. Ah, então perfeito. Tem um empresário que fala para mim o seguinte, que ele fala para mim, eu achei muito interessante. Ele falou para mim assim, olha, quando você é empregado, é como se você estivesse jogando um videogame. Então assim, você não pode morrer. Então você tá ali jogando videogame, você vai passando de fases, né? E você não pode morrer na fase. Então agora, quando você é um empregador, você tem que matar alguém. Então, assim, é como se você estivesse matando um leão por dia, ele me fala. Então, assim, quando você é um empregador, eu me sinto tendo que matar um leão por dia quando eu lido quando eu lido enfim, com Receita Federal, impostos, com tantas situações que o empresário precisa ter. Sim. Então, ele se sente como se ele estivesse realmente matando um leão por dia. E o empregado, ele tá ali jogando o jogo no videogame, mas se ele morrer, é game over, assim, naquela empresa. Mas então, ele não poderia morrer. Mas aí, Ju, tem uma questão que, assim, sendo muito franca, hoje eu estou desse lado da cadeira, já fui empregada, funcionária, hoje eu estou, né, empreendendo e tudo mais. Não Isso tenho não grande... tem relação, né, na verdade, né? Hã? O que você acha? Que tem relação o que ele fala? O que você acha? Você que está do outro lado da cadeira. Eu acho o seguinte, o empresário, ele escolheu ter essa posição. E faz parte do jogo do empresário. Ele quis assumir esse risco, ele quis, né? Porque assim, quem quer ganhar mais, corre mais risco. Isso em qualquer jogo. É verdade. Né? Seja do investimento, quem quer ganhar mais está investindo em ações, investindo no mercado e tal. Quem está na condição de funcionário, de empregado, está nessa condição porque também escolheu. Porque senão ele estava empreendendo.
Por quê? Porque ele é uma pessoa que ele não quer correr risco, ele quer estabilidade, ele tem uma série de fatores na personalidade dele que não quer aquilo. Então, nesse jogo de negócios, tem, vou ter eu que vou matar um leão todo dia? Tá, mas você escolheu o empresário, é isso. O empresário paga imposto, o empresário tem o sócio que é o governo, né? Tem uma série de coisas, mas são escolhas. Eu não posso querer, se eu quiser que ele divida esse risco comigo, então eu transformo todo mundo em sócio. E dou participação do lucro e fico majoritário. Isso é verdade. É uma Acho opção que que ele tem. é um ponto que você faz escolha, isso que é um ponto interessante da gente discutir, porque assim, as pessoas fazem escolhas, mas não querem bancar, né? Então, assim, eu sou uma empresária, faço uma escolha, mas não quero bancar. Eu sou uma funcionária, faço uma escolha, mas não quero bancar. Né? Então, acho que Uhum. isso é uma questão de clareza também, ter clareza das escolhas que Clareza, fazem. exatamente. Qual que é a escolha que eu quero? O que que eu quero fazer? Né? Existe o intraempreendedor, que é aquela pessoa que tem o perfil empreendedor, mas está na empresa, que está junto, tal, tal, tal? Tem. Eu era um perfil como esse, porque eu sempre tenho uma veia empreendedora. Né? Uhum. Isso faz parte da minha característica. Então, aonde eu entrava, nossa, dava meu sangue, porque não importa, não era para os outros que estava fazendo, eu estava fazendo por mim, para o meu desenvolvimento, para o meu crescimento. Quando eu parei de aprender, quando eu parei de crescer, aí essa empresa não serve mais para mim. Entendeu? Agora, eu nunca vou ter o risco, mesmo sendo uma intraempreendedora, eu nunca vou ter o risco que o empresário tem, porque no final do dia é o nome dele que está no contrato social. É É verdade. ele que vai ter os seus bens, né, em risco se o negócio não der certo, se ele tiver algum problema com receita e tudo mais. Então, assim, é uma questão dele. E olha que eu já fui procuradora de empresa, cargo de confiança, podia assinar pela empresa, podia fazer uma série de coisas. Mas o risco todo era dele. Eu queria seguro para eu falar, contrato seguro para mim, porque se vocês fizerem coisa errada, aí eu quero estar. Não vem nos meus bens, não, pelo amor de Deus. Né? Então, são escolhas, aí você tem que ter clareza. Da mesma forma que a pessoa fala assim, eu não quero mais ninguém mandando em mim, eu quero autonomia. Bom, você quer autonomia plena, então você vai ter seu negócio. Sim. Né? Se nenhuma empresa tem o que você quer, vai ter seu negócio. Aí você tem que escolher, mas é escolha, a vida é escolha, né? Então não adianta ele falar, porque, sabe, aí é aquela coisa de querer se vitimizar. Não tem vítima. Não. Não tem vítima e não tem vilão, tem escolhas. Né? Sim. Causa e efeito. O que, que você escolhe para sua vida? O que, que você faz? É causa e efeito, causa e efeito. Aí você entra numa outra seara aí. Exatamente. Cláudia, eu adorei você ter vindo aqui compartilhar com a gente a sua energia, o seu talento, né? Obrigada, Seu imagina. conhecimento. Eu agradeço muito por você ter participado aqui da nossa live e de Eu que ter ajudado agradeço. aqui a gente entender melhor essa questão dos empresários, enfim. Eu que agradeço, espero ter contribuído de verdade. Não, não é uma conversa fácil, a gente nem sempre fala o que as pessoas querem ouvir, né? Mas faz parte de mudança. Então, quando você quer de fato uma mudança efetiva, quer resultados diferentes, tem que fazer coisas diferentes, né? Fazer a mesma coisa querendo o mesmo resultado é insanidade, já dizia Einstein, né? Então, assim, tem que fazer a mudança de verdade, né? Então, assim, começa pequeno, sabe? Vê o que é possível fazer. A questão é que é possível quando se quer. Né? Faz um plano, estrutura, realmente pensa o que você quer de verdade, que empresa que você quer, né? Qual é a cultura que você quer, qual é aquele DNA que você começou lá e que se perdeu no meio do caminho. Porque às vezes a pessoa perde, sabe? Às vezes tem sócios, aí um quer uma coisa, outro quer outro quer outra. É Eu porque a costumo até sua fazer. missão e o seu propósito de vida tem que estar alinhado com a missão e o propósito de vida da empresa que você ou trabalha ou que você tem. Então você tem Sim. que todo dia estar lembrando deles, porque se não em algum momento realmente você vai esquecer. Se aquilo Não, e tem que tem estar uma em outra questão que memória. eu vou colocar aqui só um ponto aqui, uma pimentinha. Adoro pôr uma pimentinha. A questão é que nós temos um mercado de jovens, de milênios. O Aham. milênio não sai da casa dele se não tiver um propósito essa empresa. Ele pode até apertar botão no começo da carreira, mas depois, filho, ele não vai. E tem muita gente boa que começa como trainee, que estão super bem formados, sabe? Que fazem
escolas bilíngues, que tem aí não sei quantos idiomas. Tem um monte de gente muito boa aí para entrar nesse mercado. A questão é, essas empresas estão preparadas para aceitar esse tipo de pessoa? Aí falam mal dos milênios. Ai, porque jovem, não tem compromisso. Ai, porque não quer saber de nada. Ai, porque não quer... Será? É que Então, tudo com cuidado com julgamentos, cuidado, sabe? Vamos mudar esse mindset aí por um mindset de crescimento, ao invés de mindset fixo. Aliás, eu indico esse outro livro, Mindset, que fala do mindset de crescimento e o mindset fixo, né? Que é uma boa leitura também para se fazer quando pensa em mudança. Olha, tenho muita coisa para dar de dica, de contribuição. Mas é isso, acho que deu para passar, né, o tema do que as empresas precisam fazer para elas atraírem talentos. Eu espero, me coloco à disposição, quem tiver dúvida pode chamar aí no direct, a gente conversa. Então, eu acho que essa é a vida, né? A troca, é colocar aí e que eu espero de verdade, né, fazer essa contribuição. Eu faço isso nas empresas, eu criei a minha empresa para isso. Porque eu vivia dentro de um RH, e aí, como não era minha empresa, e muitas vezes o discurso não era muito incoerente com a prática, né? Isso, inclusive, foi tema do meu TCC na pós que eu fiz na FIA. Porque era muita incoerência do que eu via para... Né? Tem muito discurso bonito de gestão de pessoas, mas a prática, de verdade, ainda tem muito a Mas isso é crescer. tudo, né? Não é só na empresa, em tudo, né? Na verdade, muita gente Tudo, tudo. não Mas as é. empresas também, quando você fala, eu preciso de treinamento, não tenho dinheiro, eu preciso dar um benefício melhor, não tenho dinheiro, não, porque tudo é caro, não, porque minha folha, nossa, ele custa 2 vezes não sei o quê, entendeu? Então, assim, você quer empreender, você quer gente boa, mas você não quer pagar, você não quer investir, né? Então fica uma coisa meio complicada. É um pouco difícil, né? Então, faz uma coisa que tem possibilidades, vai fazendo aos poucos, mas com consistência, né? Acho que é importante ter a consistência, ter essa clareza, ter um plano para seguir em frente e fazer a mudança. Tá bom? Obrigada, um beijo para você.